Salve, salve pessoal! Já estamos falando agora para o YouTube. Daqui a pouquinho a gente entra ao vivo para todo mundo na TV e também no YouTube. Mas agora a gente vai fazer aquele esquenta aqui. A gente tem convidados especiais, Erasmo Damiani. Muita satisfação ter você aqui com a gente, aqui, diretor-geral da base do Atlético. Henrique André já virou meu sócio aqui, meu parceiro. Você tá mais mostrar que a gente aqui, ó, amiguinho. Paz, viu, gente? Paz. Valuzão já tá ali com a gente também. E o Thiago Fernandes já se encontra no recinto. Ele foi tirar a água do tornozelo. E daqui a pouquinho, ele tá aqui com a gente. A gente tem muita resenha hoje com o Damiani aqui. É claro que a gente vai falar muito a respeito de base. E eu acredito, Damiani, que você deve receber muitos questionamentos o tempo todo, principalmente quando os jornalistas, né, estão com a cabeça quentinha por causa de uma Copa São Paulo de Futebol Júnior. Como que é conviver com tantas cobranças, né? O Atlético, uma grande equipe de futebol, né, como temos aqui América, Cruzeiro e Atlético, vivem sempre com essa cobrança da base. Como que é viver e conviver com isso? Como você falou, o clube grande tem que conviver com isso, né? Nós temos que ter esse discernimento do que trabalho que nós estamos fazendo, o que nós estamos propondo para o clube, e essa oportunidade ela é muito boa para nós mostrarmos para o torcedor e para a própria imprensa o que está sendo feito, né? O que o clube pensa no futuro próximo de seus atletas na categoria de base. Vamosão! Cruzeiro se preparando aí para um clássico longe de casa, né? Boa tarde, Elton, boa tarde, Henrique, Damiani, telespectador já que está ligado aí conosco no YouTube. E um clássico, a curiosidade, né? O Cruzeiro vai viajar com a América na sexta-feira, um voo fretado onde as duas equipes estarão ali unidas e segue a preparação. O Paulo Pezzolano, que tem, na minha opinião, né, um desafio bem mais difícil do que aquele que enfrentou no último final de semana o Atlético. Henrique André, queria que você me falasse como que você está vendo esse Atlético, se dá para fazer já uma análise do que a gente pode acompanhar do Cudê ao longo da temporada. Eu acho que a parte física, né, não é novidade, vem sendo muito trabalhada. Eu acho que a parte técnica ficou um pouco de lado, até para começar agora com os jogos em andamento. A gente pode comparar com os outros grandes, né, Palmeiras e Flamengo, que fizeram agora a final da Supercopa, mas você viu o Flamengo tropeçando no Campeonato Carioca, né? Sim, então você vê o Corinthians tropeçando no Campeonato Paulista também. O Atlético pelo menos garantiu, né, 100%, 2 vitórias, mas eu acho que é muito cedo para qualquer, né, diagnóstico, qualquer crítica. Eu acho que o Cudê está preservando alguns jogadores, fazendo aquela rodagem bem de leve, né? Não fez aquele mistão que a gente esperava contra o Tombense. Então está mexendo aos poucos nas peças, mas é muito cedo para qualquer análise, né? O Cuca gostava de falar isso. No mínimo 6 jogos para a gente começar a conversar. Então o Atlético está usando esse início de Campeonato Mineiro já pensando no cara bobo, que é o principal desafio do ano, né? O jogo da vida do Galo é dia 22 de fevereiro. Por falar em cara bobo, Thiago Fernandes vem com a gente, tá firme e forte aqui, já prontinho aí, cheio de informações. Thiago, queria que você falasse pra gente a respeito de uma declaração do Ademir. O Ademir hoje, ele falou em coletiva que o Cudê tá usando ele de uma forma diferente. Ele tá meio como aquele meia... Corredor central. No corredor central que abre pelas pontas. Você acha que isso aí pode buscar um novo Ademir ou reencontrar aquele Ademir do América? Ou você acha que está indo para uma função totalmente diferente? Ele mesmo falou que não é o normal dele jogar. Para mim muda totalmente a função dele. E aí mudando essa função, ele pode se adequar à forma de jogar que o Cudê tem, né? O Cudê joga com 3 meias ali atrás dos 2 homens de frente. E esses 3 meias, eles têm uma função diferente da que o Ademir está acostumado a desempenhar. O Ademir costumava jogar como um ponta pelos lados, né? E ele jogando como um meia, ele tem uma função um pouquinho diferente. Vai ter que encontrar os caras ali de frente, ele também vai poder fazer uma outra jogada pelo lado esquerdo ou direito do ataque, independentemente da função que ele exercer. Como aconteceu, por exemplo, no lance do gol. O Paulinho tinha sido recuado para jogar como um meia pela direita no lance do gol que ele marca. E aí o Hulk sai da área, o Paulinho infiltra como um atacante e acaba fazendo o gol de cabeça. Mas é possível que o Ademir consiga render ali. Ele tem certa qualidade. Não acho que seja titular do Atlético hoje. Aliás, nem ano passado eu achava que ele poderia ser titular do Atlético. Mas é um jogador que será útil, pensando durante a temporada. A temporada é longa, o Atlético tem 5 competições para disputar. Mais uma temporada muito difícil. O Galo tem agora também ainda uma Libertadores entrando já desde as fases iniciais. Então, o Ademir será muito útil durante essa temporada, pensando nessa função
mas importante frisar que sem jogar como titular. E só uma coisa, Elton, falar em Carabobo, eu espero que você já esteja juntando dinheiro para pagar a aposta que nós fizemos sobre o jogo Atlético Carabobo. Qual foi a aposta? O Atlético faz 7 ou mais gols de diferença no agregado. O que é isso? O que eu respondo para ele? Tô certo, não tô, Damiani? Aí, o Damiani tá comigo, irmão. Se o Damiani tá comigo, não precisa do Henrique tá com você. O que eu respondo? Né? Esperando, né? O Damiani tá comigo. Cara, de verdade. Você tá no futebol há quanto tempo, Henrique? Você acha que o futebol é desse jeito que funciona? É dessa maneira? Não. Essa falta de respeito absurda. O Elton claramente torcendo contra o Atlético na Libertadores. Não estou torcendo contra. Então, torcedor do Galo. Tá aqui, ó, o cara torcendo contra o seu time na Libertadores. Eu estou torcendo contra o Atlético. Eu só acho que o Thiago, ele é o cara mais desrespeitador quando o assunto é futebol. Respeitoso, irmão. A instituição futebol... Não, ele na primeira fase da Copa do Mundo não tinha jogado ainda contra Camarões. Tinha jogado contra a Sérvia e contra a Suíça. Isso. Ele já estava preparado pro Hexa. Mas não tinha time para tirar o Brasil na Copa. Pentacampeão mundial, pentacampeão mundial, tem que preparar para isso. Você, que foi tri esse ano, você e sua seleção, gritando La Abuela, La Abuela, La Abuela, você tá acostumado a perder, então para você é normal. Essa coisa aí. Eu não torço pra esse time seu, não. Eu não torço pra esse time. História linda, né, da Abuela? Você tinha que estar no Duenas de la Pelota. Duenas de la Pelota. Não é? Tira esse cara daqui. Você falou de uma história linda, né? Isso aí tem que respeitar. Não, sim. Uma história linda. Mas o Thiago tá falando da boca pra fora porque futebol hoje não existe isso mais, né? O certo seria o Atlético fazer esse agregado de 7. Sim, pelas condições. Quer entrar na aposta, irmão? Do clube venezuelano. Não, eu conversei muito com o diretor do Carabobo. E ele falou o seguinte, eles vão gastar mais com viagem do que eles gastam pagando mensalmente para os jogadores. Cara, isso é surreal. Isso é surreal. Quando eles disputam competições internacionais, Você já publicou? Já. Isso dá um pouco do tom, né? Das distâncias que existem dentro de um mesmo torneio, que é a Libertadores, né? O próprio Campeonato Mineiro, se você for olhar, eu vejo hoje assim, mas não dá, não. O futebol brasileiro, nem os argentinos conseguem competir nos níveis de qualidade e financeiros dos times brasileiros. Você tá com fome? Não, tô tranquilo. Então o Elton não vai poder pagar para você o almoço. Só para mim, para o HG. Eu tô zoando. Por falar em investimento, né, uma das coisas que é muito cobrada, né, Damiani, é a respeito de investimento que é feito na base do Atlético. Hoje a gente sabe que o Palmeiras, o Everton trouxe aqui pra gente durante a semana, foi na semana passada, falando a respeito do investimento que é feito da base do Palmeiras, que beira 50 milhões, um investimento muito alto. Como que o Atlético tem que balançar e dançar para bater de frente e para disputar atletas com as potências que existem hoje na base do futebol brasileiro? Nós temos que utilizar nossas armas, como nós estamos falando aqui daqui a pouco do futebol venezuelano, de uma estrutura que ele não tem, mas para jogar uma Libertadores ele vai ter que se adaptar. Nosso caso também, né? Hoje Palmeiras e Flamengo estão num patamar muito acima dos outros clubes na questão da formação, até pelo investimento que eles têm, pelo retorno, não só investimento de estrutura física, mas também o investimento financeiro. Eu comento muito, 2019 o futebol de base, ele tinha uma leitura. De 2019 para 2022, 2023, ele mudou muito. Hoje qualquer clube considerado pequeno no Brasil, tu falou no início sobre a Copa São Paulo, quentinha ainda, então nós estamos vivendo ainda 15 dias do término da Copa São Paulo, 16 dias, investimentos de solicitação de clubes menores que 1,5 milhão, 2 milhões, 1 milhão para um jogador, pedindo 50% do jogador, que na verdade ele jogou 4 jogos na competição, que chamou atenção em 4 jogos. Mas muito e estão pagando. Então, assim, não é assim, não, é um blefe do clube, não. Nós mapeamos alguns jogadores na Copa São Paulo, né, e alguns foram vendidos. O Breno foi o zagueiro do Água Santa? Porque ele é bem diferenciado na bola parada. Não, o volante do Água Santa... Breno é o Lourinho? É o Lourinho, fez gol de pênalti. O volante, o Thiaguinho, foi vendido para o Charlotte por $400 mil. Caramba! $400 mil. Tá, foi vendido para um time dos Estados Unidos, mas $400 mil. E quando eles falaram para nós que eles pensavam em torno de 1,5 milhão, eu disse assim, não, estão blefando. E foram vendidos $400 mil. Um menino de um clube do... Que dá mais de 2 milhões, né? Sim, dá 2 milhões. Na verdade, ele foi vendido por $250 mil e tem 150 de bonificação se ele atingir dentro do futebol americano. Número. Então,
mas vai atingir. Um outro, o Eco Suzano, foi vendido por 750 mil. Eco Suzano, um menino, foi vendido por 750 mil reais. Então, o futebol, com a entrada das SAFs, o dinheiro está rodando. E aí, quando você chega num clube e diz, não, vamos fazer uma parceria, ele diz assim, não, eu quero dinheiro na frente. E quando você não tem, você tem que recuar. E aí você tem que investir aonde? Lá embaixo. Lá embaixo. E lá embaixo, eu perguntei para ele assim, eu peguei e falei assim, o lá embaixo, quando você fala a respeito desse investimento na base, é no sub-17? Qual foi a resposta que você me deu? Não, hoje é sub-8, sub-7, sub-9, sub-10, né? Porque você tem que começar desde cedo o vínculo com o menino, com o clube, conhecer a história do clube, conviver, ter um amor ao clube, se apegar, conviver, saber como é que o clube, como é que a cultura do clube, como é que a cultura da instituição. E aí você vai trabalhando. Porque senão, senão com 17 anos eu vou ter que investir, 16 anos eu vou ter que investir, vou ter que colocar dinheiro na frente para trazer esse atleta. Então, mas como proteger esse investimento que vocês estão fazendo, sendo que o clube não pode ter um direito contratual com esses atletas? Como que você vai cercar ele? Porque só o amor à camisa não vai fazer esse jogador ficar no Atlético até os 17 anos. Tem que ter algo por fora. Até a gente 14, tem bolsas, né? Nós temos que até o 14 nós somos desprotegidos. Aí é fidelidade com a família. Se o menino tem algum representante, que nessa idade a grande maioria ainda não tem, mas se tem, você também ter essa fidelidade e mostrar para os pais, principalmente os pais, o que o clube oferece, quais são as condições. Porque também, se começar um leilão com 7, 8 anos, 9, o menino daqui a pouco, quando ele chega com 14, ele já foi leiloado 10 vezes. Ô, Damiani, e uma dúvida, porque o Atlético perdeu alguns jogadores importantes e, claro, nenhum durante sua gestão. É importante a gente frisar isso, que nada durante sua gestão. Teve casos anteriores, e aí, alguns talvez você nem tivesse sentido ciência por não estar aqui, nem próximo de estar aqui. Teve o caso do Kevin, garoto que hoje está no Palmeiras, teve a proposta de 10 milhões de euros do Shakhtar. Teve o caso do Fredinho, que hoje joga no Manchester United. Teve o caso Tabata, que foi para o Sporting, que hoje está no Palmeiras. E teve também o caso do Kennedy, do Fluminense, que passou por aqui. O que fazer para segurar esses jogadores que saíram no passado e são bons jogadores, reconhecidamente bons jogadores? Bem, hoje são reconhecidos, né? Na época eram atletas que estavam iniciando. Nós não sabíamos, quer dizer, quem estava como gestor era uma aposta, mas não saberia, não tinha ainda noção se ele chegaria onde ele chegou. Eu não posso falar de administrações porque é o seguinte, a política do clube. Daqui a pouco, o próprio gestor que estava lá, e até alguns que eu conheço bem, tinha uma intenção, mas é porque a política que o clube adotou naquela época não era, daqui a pouco, do investimento. Né? Eu não posso, com menos de 14 anos, eu não posso elogiar. Então, o caso do Kevin, ele teve aqui com 12, 13 anos, se eu não me engano. Né? 12, 13 anos. Eu não consigo elogiar hoje um menino de fora com 12, 13 anos. Ou o pai e a mãe tem que estar morando na cidade. Tem que estar vinculado ou a grande BH ou aqui em Belo Horizonte. Então, é um complexo. Você, hoje, o Hendrick é o bambambam. É o bambambam, é o modelo, né? Se fala. Mas ele não passou, ele foi aprovado no Corinthians, no São Paulo. São Paulo chegou a jogar não ficou por questões que o clube não tinha condições de oferecer um emprego para o pai. O Palmeiras conseguiu um emprego no clube, né? E aí trouxe o atleta. Senão também, daqui a pouco, o Hendrick teria nem passado pelo Palmeiras e hoje o Hendrick estaria podendo fazer teste em vários clubes. Então, o que nós temos que blindar daqui a pouco é isso, é trazer a família para dentro do clube, mostrar o que o clube pode oferecer e aí ver o que nós podemos dentro, pela lei, de estar contemplando esses atletas. E o clube sempre vai ser refém por isso, né? Sempre vai ser. Até na verdade, até 15 anos o clube vai ser refém. Porque mesmo o atleta, quando ele assina com 14 anos o contrato de formação, ainda tem um ano de fidelização para ele poder, daí sim, ser um atleta definitivo do clube. Então você corre esse risco. E menor de 14, todos os clubes correm, né? Eu tenho... A legislação hoje, ela permite 12 anos eu registrá-lo na federação, mas no término do ano ela caduca e tem que fazer uma nova renovação. Mas são decisões dos pais. Às vezes o Atlético, como ele falou assim, o Kenny, daqui a pouco o Kenny, os pais queriam que ficasse aqui, o Atlético queria que ficasse aqui, mas os pais têm assim, não, mas pô, é longe da minha cidade,
né? O estado de Minas, ele é enorme, que ele é mineiro, mas às vezes ele está mais perto do Rio de Janeiro do que de Belo Horizonte. O Quinto, na verdade, se eu não me engano, é de Itaúna. Ele está mais perto de São Paulo do que de Belo Horizonte, ele está mais perto de Salvador do que de Belo Horizonte. Então tem alguns lugares do estado que ele está mais perto da outra capital do que da capital do estado dele. Então é complexo. Por isso que às vezes, quando se fala muito de fora, não se revela, não se faz isso, o futebol de base ele é complexo nessas entrelinhas desses meninos menores de idade. Bato muito numa tecla, né? Os meninos têm CPF, eles só vão ter nome quando estiver no profissional. Na base é CPF. E ninguém sabe se esse CPF vai ter validade ou não. Sim, pergunta. O Damiani ontem, né, a gente recebeu o Damiani na mesa redonda lá na Itatiaia, ele falou uma coisa muito interessante também. Porque todo mundo fala assim, você está aí há 2 anos, não revelou nada. Tem a questão da pandemia, né? Você bateu muito nessa tecla também, que o Atlético não disputou competições durante a pandemia. A gente continua na TV, que o Everton, o Ursão, acabou de chegar. Então, beijo, fiquem no YouTube aí e o pessoal da TV já vai para a TV, tá bom? Beijo. Ah, garoto! Donos da bola no ar a partir de agora, sejam todos bem-vindos, minha gente, com Thiago Fernandes, com Thiago Valuzeiro, Elton Novaes, Henrique Fernandes, autorizado por Michel Fernandes. Henrique Fernandes. Henrique André, beijo pro Henrique Fernandes. Henrique André, autorizado, Thiago Fernandes, Thiago André e Henrique Fernandes. Autorizado por Michel Ângelo, um beijo pra você, Michel. Erasmo Damiani, diretor de futebol de base do Atlético, agradecendo ao Fabrício da assessoria de comunicação que está com a gente aqui também. E a você de casa, muito obrigado. Vamos tocar o programa. E aí, entre um papo e outro, claro, a gente vai falar muito sobre futebol de base com o Erasmo Damiani. Depois de Copinha, depois de mais uma desclassificação, mas o assunto da semana passada, a passagem do Kevin, não é da época do Damiani, passagem do Kevin por aqui, aí batendo um papo com o Fred Cascado na última sexta-feira, o Fred me disse, o Kennedy do Fluminense também passou por aqui, não ficou, meu Deus! Né? Agora, a pergunta que eu já vou, antes, eu tô com medo de esquecer, então já vou meter essa como a primeira pergunta. Ô Damiani, em primeiro lugar, é um prazer recebê-lo aqui na tela da Band, aqui nos estúdios. Já que estamos vivendo um período de safra, de colheita de ótimos jogadores e muito jovens, o Messinho não é o Messinho, não. Kevin? Foguetinho. O foguetinho do Atlético. Ele é tudo isso mesmo que a gente está falando, porque as imagens que eu vejo, eu acho esse menino muito acima da média. Ele é realmente um jogador muito acima da média e o que o Atlético está fazendo para não perder, porque a gente sabe que outros clubes têm orçamentos gigantescos
para captação de jogadores de base. Mas quando ele não pode captar diretamente o jogador, ele vai lá na família e fala, vem para cá, te dá um salário altíssimo, vou dar emprego. Como é que está a sua situação no Atlético com relação ao Foguetinho? Bem-vindo. É um prazer, né, estar participando do programa. É importante, nós estávamos falando sempre de base, quando se tem um espaço fundamental, nós estamos debatendo e conversando e mostrando do torcedor, principalmente do Galo, né, do que está sendo feito. E a tua pergunta ela é interessante, né? Ainda um atleta num processo ainda que eu digo de brincar, de querer jogar bola, de ter ir lá para brincar e não daqui a pouco cobranças em cima dele. É um menino, claro, com a idade dele, né? Ele tem, acho que hoje no Instagram dele tem muitos seguidores. É um menino que tem um crescimento dentro do clube bem interessante, como os demais que nós temos, outros que também não estão sendo tão divulgados, né? Quanto ao que você fala, o que nós podemos fazer, a legislação, até os 14 anos, os clubes eles têm um gap que você fica dependendo muito dos pais, dos atletas, de como vai ser feito. Então, o que nós tentamos sempre é trazer esses pais para o nosso lado, né? Para o lado do clube, ter essa fidelidade entre pai e atleta e tentar, dentro do possível, pela lei, ter que esses atletas permaneçam. Você falou, né? O emprego. Eu não vou trazer um atleta aqui oferecendo emprego, mas se um atleta estiver aqui, que é um atleta que nós acreditamos no potencial, e existe dentro do clube a possibilidade de nós conseguirmos um emprego para os pais, para o pai ou para a mãe, nós vamos fazer isso. Né? Porque a lei, ela permite, eu não posso trazer o atleta oferecendo um emprego, que isso aí o Ministério entra e vai dizer que é um aliciamento nosso. Agora, se o atleta está aqui, ou tem uma situação de uma transferência do pai de uma empresa que tenha daqui a pouco uma sede aqui em Minas, em Belo Horizonte, nós sim, dentro do possível, tentamos ter esses atletas aqui. E nesse período, estamos muito conversando com os pais, mostrando a realidade. Alguns clubes realmente chegam hoje pisando firme, né, com dinheiro, com investimento alto ao Me informaram que o Palmeiras tem um orçamento de 50 milhões de reais para captação, procede? Não sei se é captação. O Palmeiras tem um orçamento altíssimo hoje na base e também na compra de jogadores, investimento de compra de jogadores, né? Então, isso dá um retorno muito grande para o clube. Nós sempre falamos do lado bom, mas tem vários jogadores que também o Palmeiras fez o investimento e não deu certo, mas isso faz parte do jogo. Mas aí aqueles que eles revelaram e venderam, dá um retorno para o clube. Mas hoje, como eu falo, em 2019 nós tínhamos um futebol de base, 2020, totalmente diferente de hoje. Hoje qualquer jogador, vamos lá, Copa São Paulo. Hoje qualquer jogador que sobressaiu na Copa São Paulo se fala de 700 mil para cima, de ter 50% do atleta. 4 jogos. 4 jogos. Menino de 17 anos, menino de 18, menino que está jogando num clube menor. Por quê? O mercado está assim. Então, ou se você tenta se adequar financeiramente, se não tem, você tem que ter outros subsídios, daí que eu falei anteriormente, e lá embaixo. Daqui a pouco nós vamos continuar esse papo com o Erasmo Damiani, nosso convidado de hoje, mas agora, entre um assunto e outro, uma pergunta e outra, uma resposta e outra do Erasmo Damiani, a gente vai falando de outros assuntos também. O Ronaldo foi irônico ao falar, mais uma vez, ao falar do Mineirão. Confira aí. Ronaldo, me leva no camarote do Mineirão. Pra quê? Tem show lá agora, não tem Backstreet Boys? Um monte de show lá, cara. Infelizmente, tudo leva a crer que o Mineirão vai ser realmente uma bela casa de show. Valor. O homem... Dá os borderosos aí, Andrezão, por gentileza, põe na tela aí. Aí, ó, a gente comparou as duas estreias, aí, ó. Campeonato Mineiro, 22, Mineiro 22, Mineiro 22, aí tá, ó, primeira rodada, semifinal, contra o Atlético e a segunda rodada, né? Aí nós tivemos ali, ó, na primeira linha ali um prejuízo de 4 mil, nessa faixa do meio aí um lucro de 187 mil e lembrando que esse jogo aí no Mineirão, né?
E aí, na sequência, o Independência com lucro de R$383 mil. Ô Valu, como é que você analisa? E claro que você tem outros números também, essa questão de jogar com um custo mais baixo no Independência, com casa cheia, jogar no Mineirão com casa cheia, mas com custo mais alto, essas cutucadas. Eu falei ontem e reafirmo aqui, eu no lugar do Ronaldo, eu defenderia os interesses do meu clube. Eu forçaria a barra dentro das bases legais para que eu pudesse ser dono ou um cogestor do estádio, dentro das condições legais, sem canetada, sem crime, sem nada imoral, né? Então o Ronaldo está na dele, o Ronaldo está metendo pressão. Agora, pelas informações que nós trouxemos aqui ontem, a história não é tão fácil assim de ser resolvida. Há um contrato e acho pouco provável que o Estado vá romper o contrato na canetada para beneficiar o Cruzeiro. Não tem outro, para mim, outra saída. É o diálogo, Valu. É o diálogo. Boa tarde, Everton, todos os nossos convidados e o telespectador em casa. Eu entendo, o Everton, que a parte do Cruzeiro, o Cruzeiro também não quer ir contra a lei. E também não quer escrever à mão uma folha e que essa folha seja grampeada ao contrato que já existe. O Cruzeiro quer melhores condições e a situação do jeito que está, digamos, nada de mexer no contrato existente entre Minas Arena e o governo do estado de Minas Gerais. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara, o Cruzeiro pode deixar de arrecadar nos jogos do Campeonato Brasileiro, mas o acordo com a Independência em termos de Campeonato Mineiro é extremamente interessante para o Cruzeiro, extremamente interessante. Em termos de ganho, por exemplo, em jogos de Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não chegaria nesses números de quase 400 mil do último jogo contra o Atlético. Tirando o clássico contra o Atlético, quando o Cruzeiro vai ter vantagem, vai ter o mando de campo, e aí sim, no Mineirão, obviamente, o Cruzeiro jogando na Independência, ele vai perder a oportunidade de arrecadar mais, mas nos outros jogos é vantajoso sim, nessa parte da temporada, jogar no Independência. E com relação ao Mineirão, isso aí está cada vez mais distante. Até conversei com uma pessoa ontem, realmente o Cruzeiro dá a situação dele como definida até o restante da temporada de jogar na Independência. Ô Valu, ô Thiago Fernandes, ontem eu estava conversando com uma pessoa, até buscar aqui, eu acho até que você deu essa informação, que o Cruzeiro estaria interessado, entre outras coisas que ele pleiteia. Uma delas é uma proposta de ter receita, além de várias situações dentro do estádio, de 7% da receita dos eventos. A gente trouxe aqui. Né? Mas você não tinha esse percentual, não. O percentual. Não tinha o percentual. Eu acho que a notícia agora nova é o percentual. Você tinha dado que ele queria participar também das receitas dos eventos, mas eu consegui de que o Cruzeiro tenta 7% da receita de eventos. E aí, o que te parece tudo isso e mais essa cutucada do Ronaldo? Ô, Gagi, a cutucada do Ronaldo é de quem está numa negociação, é natural de quem está numa negociação, fazendo pressão para receber, mas ele não pode esquecer que hoje, por exemplo, o show do Backstreet Boys que ele cita, a média de receita do Mineirão é de quase R$1 milhão. Nesse show do Backstreet Boys. O problema é que não dá para fazer um show do Backstreet Boys por semana, e esse é o grande problema do Mineirão. Porque se desse, e eu estivesse no lugar do Samuel Lloyd, não tivesse nada amarrado que, olha, é obrigação ter futebol, eu nem me preocuparia com futebol. Eu faria 10 shows dos Backstreet Boys por mês e boa, e seguiria a vida com esse aí. Porque, cara, sinceramente, o Mineirão no período em que ele ficou fora, que foi durante o período de pandemia, quem se preocupou com o Mineirão? O Ale falou isso aqui uma vez, é verdade. Quem se preocupou com o Mineirão nesse período? Ninguém. Quem foi lá ajudar o Mineirão? Vamos lá pagar para o Mineirão isso aqui. Quem teve que se preocupar é o Estado, que é quem paga as contas do Mineirão mensalmente. Mas eu entendo o Mineirão, nesse momento, se preocupar e preferir, em algumas situações, especialmente as datas como as atuais. Hoje o Cruzeiro e o Atlético não colocariam um público muito alto no Mineirão, por se tratar de campeonato estadual. Se colocassem um público muito alto, eles não colocariam uma receita muito grande ali, o que seria maléfico para o Mineirão, seria algo que daria prejuízo para o Mineirão. Então hoje, na cabeça do Mineirão, e eu concordo com eles, é muito mais vantajoso ter um show do Backstreet Boys a receber um Cruzeiro e Atlético. É muito mais vantajoso. Ô Henrique, a gente entende que a razão de existir do Mineirão é para futebol, né? Só que o Mineirão tornou-se uma arena, já faz muitos anos, existe um contrato,
já há pelo menos 10 anos, né? Sim. Pelo menos 10 anos. Se a gente cobra que as coisas precisam ser tratadas de maneira correta num contrato do clube com o jogador, do jogador com o clube, não seria correto também que nós cobrássemos exatamente isso? Bom, o diálogo eles podem buscar uma alternativa, até de que o Mineirão fature mais tendo o Ronaldo como parceiro. Mas, já que existe algo legal acertado entre as partes, que é um contrato, se ele é leonino ou não, vale a discussão e o Estado parece que está se atentando para isso. Mas como é que você vê toda essa questão da necessidade do Cruzeiro, agora se acertou com a América, da necessidade do Cruzeiro de jogar no Mineirão, mas por outro lado, meter pressão, porque ele quer ganhar em cima da operação também, que ele acha que é lesivo ao clube. E aí? Sim, eu acho que a discussão é válida e não tem santo na história, né? E nem tem vilão. Os dois lados estão olhando a sua parte, só que o Ronaldo tem 9 milhões de torcedores para botar uma pressão. Né? Então ele está jogando muito para o torcedor para que essa pressão ela seja maior. Né? Eu enxergo assim. E o Valu falou que, o Thiago também, que nesse Campeonato Mineiro o Cruzeiro arrecadaria menos no Mineirão, mesmo enchendo. Só que a gente tem que pensar, levantar um outro ponto também, a questão de sócios. Né? No Independência, muita gente vai deixar de aderir aos sócios do Cruzeiro porque não vai poder, são 20 mil, isso acontece com o Atlético também. Né? E o Thiago está ali concordando comigo. Então eu acho isso. O Independência, ele é muito pequeno para o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro vai ter que elevar o valor dos ingressos para ter uma boa arrecadação no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ficou 3 anos na Série B e todo torcedor do Cruzeiro estava esperando esse retorno. E eu acho que o Mineirão seria a casa ideal para o Cruzeiro nessa temporada justamente por isso. Porque o torcedor está louco para ir falando, agora voltamos a ser um clube de Série A. Pois é, eu até falo aqui muitas vezes, boa tarde para todo mundo, que eu espero de verdade que até o início do Campeonato Brasileiro tudo isso seja resolvido da melhor forma para Mineirão e para Cruzeiro. Porque o torcedor do Cruzeiro, ele espera ter a oportunidade de ver o Cruzeiro fazendo os grandes jogos da Série A, lotando o Mineirão. O torcedor do Cruzeiro quer isso. E o número de sócios que o Cruzeiro tem é preencher o Mineirão, para colocar 50 mil ali contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o São Paulo. O torcedor do Cruzeiro sente essa falta, sente essa saudade. Então é importante. Eu acho que a relação com a Independência, ela foi um tiro certo quando a gente pensa e vê o lucro que o time teve jogando esse jogo contra o Atlético. E aí vem aquele porém, já teve a entrada do valor de bares. Então isso, você vê o peso que isso tem. Então é isso que o Cruzeiro quer também utilizar do Mineirão. Então as vantagens de ter o estacionamento, de ter os bares, de ter os eventos. Eu acho que esses 3 pedidos que o Ronaldo faz é para ter pelo menos 2, que aí vai ter a volta do Cruzeiro. Daqui a pouco eu volto com vocês no assunto. Deixa eu só dar uma faturada, Henrique André, para pagar seu cachê, porque agora o recado é para você que quer emagrecer, assim como eu, quase 50 quilos. Ó quem vai te contar aqui, ó, o camisa 10 do emagrecimento no Brasil, doutor Mauro Giacomi. Olá, Everton Guimarães, tudo bem? Então, eu sou o Dr. Mauro Giacomi, eu sou médico, especialista em gastroenterologia, endoscopia e cirurgia. E hoje o meu recado é para quem tem sobrepeso ou qualquer nível de obesidade, leve, moderada ou severa. Eu vou apresentar para vocês o tratamento com balão intragástrico SPATS ajustável, que é um tratamento que não é feito por cirurgia, só por endoscopia, não necessita anestesia geral. E esse balão é um balão que ocupa um espaço no estômago, deixando um pequeno espaço para você se alimentar. Dessa maneira você vai emagrecendo e ao mesmo tempo adquirindo novos hábitos na sua vida, o que vai te tornar um paciente muito mais saudável. Aqui na Clínica Cronos nós temos esse tratamento com condições super facilitadas para você e estamos te esperando para concretizar o seu sonho. Doutor Mauro Giacomi, anote o WhatsApp e faça contato, porque não é só o procedimento, não, é atenção, é cuidado com você, essa paz que o doutor Mauro Giacomi transmite, vai ser para você diretamente lá no consultório. Então anote aqui, ó, 3384-3771 e o WhatsApp para você fazer contato agora, 98954-2000. Doutor Mauro Giacomi é o melhor do Brasil. Elton Novaes, você também é um dos melhores do Brasil. Só não é melhor, sabe quem? Que o Valuzão, que é meu guru. Mas esse aí é muito difícil. Erasmo Damiani, pergunta para ele. Então, Erasmo, eu queria saber, Damiani, é o seguinte, é mais fácil estar na base do Atlético com um time forte, que tem o suporte para receber esses atletas, ou
com um time fraco, como já aconteceu em outras oportunidades, o trabalhar a base em um grande clube é mais fácil ou mais difícil? Tendo um time forte ou tendo um time fraco que vai precisar utilizar jogadores da base? Ótima pergunta. Ótima pergunta, interessantíssima. Eu entendo que tendo um clube forte, tu consegue os atletas terem um espelho muito mais forte. E a cobrança, teu sarrafo também, ele passa a ser mais alto. Né? Então, quando você tem um clube menos forte, eu acho que o Atlético, não dá pra gente dizer que ter um clube menos forte, o tamanho do Atlético, não dá pra nós olharmos um clube com uma grandeza menor, mas daqui a pouco esse atleta está indo lá por uma necessidade. Né? Enquanto o sarrafo ele é mais alto, esse atleta está indo lá não pela necessidade, ele está indo lá porque ele é capaz, está com credibilidade para chegar lá em cima. Então, eu entendo ainda mesmo com todos os problemas, equipe mais forte eu consigo direcionar aqui mais forte. Então, menos oportunidade para jogar. Então, mas aí que tá, a menor a oportunidade para jogar, vai ser sempre menor. Mas não é a possibilidade de, por exemplo, o Atlético ter um time tão consistente, tão forte, que não seria mais fácil pegar agora, de momento, que o time precisa de um lateral direito, de puxar um da base e colocar ali, que aquele time forte vai dar um suporte para aquele jovem poder jogar com maior tranquilidade? Bem, ou eu estou errado? Não, mas assim, ó, todos os clubes têm sua política, todo clube tem sua política, né? Então ela vem de cima para baixo. Né? Então o profissional, e aí a base ela segue uma linha do profissional. Você tem alguns casos seguintes, mas eu não vai chegar. Vai ter um momento desse atleta poder chegar lá. Tem a questão que é treinador. Tem treinador que olha para a base. Eu trabalhei com o Cudê no Internacional, era da base, e o Cudê no profissional. O Cudê olhava a base, quer dizer, o Cudê acompanhou nossos 5 jogos na Copinha. Então ele tem propriedade para falar dos jogadores, daqui a pouco está levando. E também não é porque é uma necessidade, daqui a pouco vamos pincelar esse atleta lá, que às vezes também você pode pincelar e às vezes você, ao invés de promover, você está rebaixando. Porque ao mesmo tempo que o torcedor do Atlético, eu já senti isso, que ele quer um jogador da base no profissional, mas se ele errou 3 passes num jogo, o torcedor já queria o Rubens errou o pênalti contra o Palmeiras, no outro dia os caras, não joga nada, pipoqueiro. Queria um cenário negativo. Exemplo, na sexta-feira nós ganhamos o Nova Iguaçu, o torcedor do Atlético colocou o time da Copinha como os melhores, né, alguns jogadores acima da média. Nós empatamos com o Água Santa, caímos fora. Esses mesmos torcedores que elogiaram aqueles jogadores, colocaram aqueles jogadores lá embaixo. Então nós temos que ter esse equilíbrio também, e o clube tem que entender, de ter esse equilíbrio, para não daqui a pouco colocar um jogador numa necessidade, ao invés de promovê-lo, você está colocando para baixo. E o Damiani falou uma coisa interessante ontem, a gente estava batendo um papo, que no Santos acontece o contrário, que o Santos é atípico. A torcida prefere alguém da base do que o medalhão chegando. Né? Então essa cultura é que faz o Santos revelar tanto jogador. Né? Tem essa paciência, tem essa motivação de ter um elenco da base. E na maioria, não só no Atlético, mas na maioria dos clubes do Brasil isso não acontece. O pessoal prefere o medalhão. O Jair caiu no Santos porque ele não colocava o Rodrigo e o Gabigol junto. Eu acho que vocês lembram dessa história, né? Ele não colocava o Rodrigo e o torcedor queria o Rodrigo e o Gabigol jogando juntos. Então tem essa cultura. Alguns clubes o torcedor tem mais paciência com o atleta da base. Outros clubes eles querem imediatismo. E aí, como você falou do Rubens, ele perdeu o pênalti e aí para o torcedor aquela paixão inicial já criou um ponto de interrogação. E o Rubens agora tem que reconquistar esse espaço. Damiani, tem uma outra questão que me incomoda muito, isso vale para qualquer clube, não só no Atlético, mas já que você trabalha no Atlético, eu preciso falar sobre isso. A necessidade de se fazer dinheiro. O Atlético hoje deve mais de 1,3 bi, então pinta um menino, chega uma proposta, ao invés de aguardar para que haja um processo de maturação que é absolutamente necessário, como o Savinho, por exemplo, aí vende o moleque. E vende por um preço muito abaixo do que, se ele estivesse em outro clube, seria praticado. Você acha que depois que o Atlético estabilizar-se financeiramente, até para você as coisas vão melhorar dentro do clube? Sim, até porque a venda do Savinho não é que ela foi baixa.
É que o mercado hoje do Atlético em venda, não nacional, mas internacional, ela ainda não é um patamar de outros clubes como São Paulo, Fluminense, Flamengo, Palmeiras. Mas o que precisa ser feito para o Atlético entrar nesse grupo seleto aí? A partir do momento que você começa a produzir jogadores e começa a vender, o mercado lá fora começa a falar assim, ó, o Atlético agora é um clube formador e vendedor. Então, quando você vende um jogador, porque assim, ó, qual foi a última grande venda do Atlético? Bernardo. Depois foi Bremer num caminho, foi Gemerson, mas não foi uma sequência... Emerson lateral? Não, Emerson não é da base. Mas eu digo assim, ó, não uma sequência, assim, ó, ou cada 2 anos o Atlético vende um, a cada 1 ano e meio o Atlético vende um, como outros clubes fazem isso. Então, o mercado lá fora, quando ele vem para o Brasil, ele já vai em alguns clubes pontuais, porque esses clubes estão vendendo. E 99% desses clubes, eles não é uma política do clube colocar o atleta no profissional, é por uma necessidade. Então o Fluminense hoje tem atleta no profissional, a grande maioria por uma necessidade. O Palmeiras, se nós pegarmos o Palmeiras até 2020, um pouco antes da pandemia, o Palmeiras não colocava os meninos da base para jogar. Veio a pandemia, o Palmeiras não tinha dinheiro para comprar jogador, recorreu à base e aí viu, e aí tinha um treinador que olha para a base, que trabalha com a base, e ele começou a colocar, senão o Palmeiras hoje estaria também com bons jogadores e não colocando para jogar. O Henrique vai fazer a pergunta, daqui a pouco eu vou no Thiago Fernandes, que tem informação também, informação quente para o torcedor atleticano. Pois não, Henrique? Eu quero saber, Damiano, eu acho que eu vou ao contrário, na contramão, né? Porque torcedor sempre fala assim, por que a base não dá certo? Damiano, eu quero saber o que na sua gestão que você destaca que tem dado certo, tá? E emendando, quantos olheiros o Atlético tem hoje e qual a qualificação, como é que se escolhe esses olheiros? Bem, eu acho que a mudança nossa é o investimento, quando eu falo investimento não é financeiro, mas é olhar lá para baixo. Né? O Atlético, ele tinha até uma categoria, né, até a sub-11, hoje nós estamos já com sub-8. Né? Nós estamos caminhando cada vez, está prematuro, então nós temos que estar de olho nesses meninos, e aí em cima, quando ele falou do foguetinho, porque você começa desde cedo a criar um vínculo com esse menino, daqui a pouco, mesmo que ele receba uma proposta de fora, ele já está vinculado ao clube, ele já está gostando do clube e a saída dele ela é muito mais difícil. Então, acho que esse é o ponto principal nosso, de olhar para trás. Ontem, quando nós conversamos, eu disse, pode ser que daqui a 5 anos, 6 anos eu não esteja aqui, mas o Atlético, com certeza, vai colher frutos do que está sendo plantado agora. Né? Outra coisa, observadores. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos 4, 5 observadores. Hoje nós temos 11. Então, nós aumentamos o leque também. Quem são? Nós temos hoje 2 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro, 1 fazendo o sul do país e 1 fazendo o Nordeste. Os demais são aqui de Minas, porque nós temos que olhar para o quintal de casa. Não tem observador no futebol sul-americano? Não, aí hoje o SIGA faz o acompanhamento, né, que é o braço principal, e a gente, então, eles fazem o acompanhamento. Inclusive o Weber teve no Sul-Americano, que está acontecendo na primeira fase, para também mapear. Nós tivemos antes num torneio no Uruguai com as seleções, então também é mapeado pelo SIGA. E aí, claro, quando se tem interesse, daqui a pouco manda um funcionário para observar em loco. Daqui a pouco eu vou com você com a informação, porque agora Rogério Sotero, meu ídolo, está por aqui. Vamos falar de reforma, de construção. Grande, Rogério. Dançou, né? Pois é, rapaz. Olha. Saudade de você, meu ilustre. Passei um longo tempo, uns 30 dias que a gente não se encontra. Exatamente, saudade. Tira, mas quando você vem e eu estou aqui, essa dupla promove um monte de preços excepcionais e condições que ninguém tem, só nós. Com certeza, isso é com certeza absoluta. Boa tarde, nos assistindo. Um recado importante, fica atento aqui ao nosso WhatsApp, ao nosso Televendas. Ligue lá, fique sabendo tudo sobre as lojas, como chegar, a localização. Como eu sempre digo, estaciona fácil. Leva o material na hora, se você quiser, o programa, para poder ser entregue dentro da sua necessidade. E para a turma de Varginha, do V Café Garden Shop, nós estamos à sua disposição. E para Minas Gerais, tem o cnr.com.br, a gente entrega em todo estado, Elton. E toda vez que o Rogério Sotero vem aqui, ele traz ofertas
imperdíveis. Vamos começar com a primeira. Se liga aí. Vamos começar se alegrando. A primeira é o seguinte, é o tanque Docol inox. Ele é 55 por 45, 23 de profundidade, 32 litros. Ele pode ser embutido ou sobreposto na bancada onde ele for, a gosto do cliente. É um inox polido de R$ 568 por apenas R$ 426,90. Este à vista uma vez no cartão. Ó, temos agora a oferta de número 2. Se liga, meu povo. É o porcelanato Delta Madrid Block. Ele é 84 por 84 centímetros, também retificado. É um esmaltado acetinado. Isso você pode pôr na sua casa e pisar descalço. É uma delícia. De R$ 80 por apenas R$ 53,90 à vista uma vez no cartão. E a terceira do dia, simbora! A última é o piso Bianco Grace Oxford Grigio. Ele é 60 por 60, é um piso extra. Esse está de R$ 44 por apenas R$ 34,90 em 5 vezes no seu cartão. Gente, pode se alegrar. Na CNR você vai reformar. CNR da Reforma Construção em Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem, Betim, Varginha, e esse ano vamos ter novidade. Eu acho que 2023 é ano de mais CNR isso aí, por aí. se Deus quiser, querido. Um abraço, viu? Obrigado, Rogério. Valeu, viva a CNR, a maior do Brasil. Valeu. Coisa linda demais. Alô, Thiago Fernandes. Olha a responsabilidade. Depois do recado da CNR, tem informação para o torcedor do Atlético. Eu vi ontem primeiro na matéria do Fredinho, Fred Ribeiro, meu amigo do GE, mas é uma informação do jornal Atlântico da Espanha. O Atlético fez uma consulta pelo Hugo Malho, lateral direito de 31 anos, que pertence ao Celta de Vigo, tem contrato com o time até junho de 2023. O Atlético fez uma consulta ainda em dezembro do ano passado. Essa consulta não é de agora. Hoje o jogador vai ser observado pelo Galo, mas a diretoria ainda não apresentou e nem pretende, nesse momento, apresentar uma proposta. Isso é algo que pode acontecer mais pra frente. É um jogador que tem o aval do técnico Eduardo Cudê, eles trabalharam juntos no Celta de Vigo, e nesse momento ele não vai renovar o contrato com o Celta de Vigo, então pode sim se transferir para outra equipe, e desde já pode assinar um pré-contrato, mas pode se transferir a partir de julho de 2023, e o Galo é uma das possibilidades nesse momento, mas o Galo, como eu disse, observa esse nome, fez uma consulta lá atrás em dezembro, e hoje não existe uma proposta formal para que ele chegue e seja o lateral direito do clube. Bom, a pergunta que eu vou fazer para o Damiani é que 90% da audiência vai fazer, mas antes tem um complemento da informação com o Henrique André. Até complementando isso, né? O Malho, ele está com 14 temporadas no Celta de Vigo, está com 31 anos. E conversando, né, com uma fonte do Atlético, ela me disse o seguinte: o Atlético tem até o início de abril para definir essa situação. Quer mesmo o lateral direito, quer um zagueiro. Não esconde isso. Mas, até pela dificuldade financeira que está enfrentando nesse momento, trazer um jogador agora seria um tapa na cara do grupo, né? O Atlético tem atrasos, então o Atlético, a prioridade é pagar esses atrasados, né, segunda parcela do 13º, e pensar em contratar quando tiver tudo em dia com o elenco atual. Então o Malho é sim uma opção, assim como o Gilberto, né, que está no Benfica, e o Preciado, que é um jogador da seleção equatoriana, está no Genk da Bélgica. Ô Damiani, o torcedor do Atlético agora está em casa e deve estar se perguntando, poxa, ninguém vai perguntar ao Damiani, não tem um lateral na base, mas não tem um zagueiro na base, vai precisar buscar, aí você responde para o torcedor. A base, rapaz, demorou para arrancar, hein? Não. É que assim, não, a base ela forma, tá? A base ela forma. Quem revela é o profissional. Então, né, nós temos alguns jogadores ainda da base treinando no profissional, né, que saíram da copinha. E aí aquele olhar também do técnico que eu falei anteriormente. Daqui a pouco vamos colocar, porque nós precisamos de uma necessidade, ao invés de você colocar com segurança, ou por uma necessidade, daqui a pouco o menino que nós acreditamos com potencial de crescimento, mas ele ainda foi colocado daqui a pouco num momento que ele não está pronto para aquilo ali. Então nós temos que ter esse discernimento da hora de colocar. E eu acho que o departamento profissional, ele tem essa preocupação, até porque o Rodrigo trabalhou muito tempo na base também, quer dizer, o Cudê acompanha isso aí da base, então eu acho que tem que ter o momento certo, né? Eu sei que às vezes existe essa necessidade, essa cobrança, mas nós temos que ter esse cuidado. Daqui a pouco tem algum atleta que está caminhando para aquilo ali, mas ainda o próprio departamento profissional acredita que ele precisa um pouquinho a mais para poder daí com confiança colocar. Eu entendo perfeitamente, Damiano, eu entendo perfeitamente. Mas, diante da informação do Henrique André,
eu noto que há necessidade, ué. Há necessidade, ué. Porque você vai lá buscar o Malho. Você vai pagar um salário pro cara, o cara tem 31 anos. Você vai pagar um salário alto para ele. Pô, não é momento, então, o Damiani que já buscou o Paulo Henrique. Pô, o Damiani olhar para tudo que está acontecendo e falar, não, peraí. Porque o Damiani não, desculpa, o Cudê. Porque o Cudê, ele tem estofo para bancar lá no Palmeiras. E a gente tem que se espelhar no Palmeiras mesmo. Porque o Palmeiras ganha e revela. E enche o cofre de dinheiro. Mas lá é o seguinte, revelou, jogou, proposta, tchau. Começou a achar que é cracão, começou a fazer coisa errada fora de campo. Aí o Abel chama e fala, tchau, pode botar no mercado e dar linha. Meia dúzia saíram. Ou saiu, desculpa. Meia dúzia saiu. Patrick de Paula, quem mais? O Wesley. O próprio Wesley e tal. Danilo. Ele não estava agradando, ele não estava agradando com algum... Até o Wesley e o Danilo, não sei se foi, se teve algum Gabriel Veron. Gabriel Veron, os valores pelas saídas de Patrick de Paula, Wesley e o Gabriel Veron, eles são tratados internamente no Palmeiras, por alguns torcedores, como valores baixos. Eu entendo, o Gabriel Veron foi por 10 milhões de euros, eu acho alto, mas o Palmeiras entende que poderia ter vendido por mais. Até porque o Veron, a mesma coisa o Wesley. Não é. O Wesley teve uma proposta antes da do Cruzeiro de 3 milhões e pouquinho de euros, uma proposta dos Estados Unidos de 10 milhões de dólares. O Palmeiras não quis vendê-lo. Só que agora o Atlético tem necessidade. E se o Damiani disse que você ter um elenco qualificado e lançar jogador com elenco qualificado é mais fácil, é melhor para todo mundo, tá esperando o quê? É a hora. Mas o Cudê não tá parado. São 6 jogadores que estão treinando. Ele tá observando, treinando junto com a equipe principal. Até o Fabrício Calazans, ele tinha me mandado aqui, ó, Daniel Borges, que é zagueiro. O Diego Fernandes, que é goleiro. O Calazans está assistindo a gente? O Emanuel... Não, isso foi da semana passada. Semana passada. O Emanuel Pereira, lateral esquerdo. O Gabriel Átila, que é goleiro também. O Rômulo, que é zagueiro. E o Vitor Gabriel, que é lateral direito. O Alisson, que foi destaque na Copinha, né? Que está machucado. Tá voltando. Por isso que não está sendo observado. O Gabriel é um lateral... O Vitinho, né? É um lateral que está com a seleção sub-17 se preparando para o Sul-Americano. Agora está na Granja, mas vem treinando com a equipe principal. Antes da gente sair para o intervalo, eu queria só destacar um ocorrido nas redes sociais que depõe contra o Wallace, jogador de vôlei. O Sada Cruzeiro se manifestou contrário à atitude dele. A Federação de Voleibol também se manifestou contrário à postagem dele, ou contrária à postagem dele. Então nós precisamos entender, me mostra, tá na tela aí, ó. Ele abriu uma caixa de perguntas e aí uma das perguntas está aqui, ó. Daria um tiro na cara do Lula com essa 12, que é uma arma que ele ostenta, né? Lá no Instagram dele. E aí ele abriu aqui embaixo uma enquete, sim, 54%, e ele publicou isso. Nós vivemos num mundo, mas principalmente num país dividido, com gente violenta, com gente que não se preocupa com a fome, com gente que não se preocupa com a saúde, mas que se preocupa em promover isso aqui que a gente mostrou. Você está errado, Wallace. Você está errado. Sabe por que você está errado? Porque você está promovendo, você está incentivando uma coisa que é crime. Eu tive o cuidado de conversar com um advogado antes de entrar no ar, ele falou, ele cometeu um crime e ele pode ser punido por isso. Quando é que vocês vão entender que promover o ódio, promover isso que você está promovendo, é um crime? Você precisa usar o seu exemplo com tanta criança que gosta de você, cara, com tanta gente que não pensa como você precisa promover algo que é contrário a isso. Não usar da sua posição como atleta, passagem pela seleção, que atua num clube que é o maior clube de vôlei do mundo, você promover isso aqui na sua rede social. É um direito seu votar no Bolsonaro e gostar do Bolsonaro. É um direito seu fazer aula de tiro e ter uma arma, se tudo for dentro da legalidade. Mas você não tem o direito de promover isso que você promoveu, incentivar o crime na sua rede social. E você sabe que você errou, porque você rapidamente retirou a postagem, mas não adiantou. O Sada responsavelmente se posicionou contrário ao atleta. O Sada Cruzeiro lamenta profundamente a publicação realizada pelo nosso atleta Wallace e o seu conteúdo.
Vivemos um momento delicado em que precisamos ter muita cautela com as nossas manifestações. As redes sociais podem parecer um espaço em que tudo está liberado, sem muita avaliação das possibilidades de interpretação. E isso é uma grande armadilha. Reforçaremos com todo o nosso staff, atletas e comissão técnica sobre a importância da responsabilidade no uso das mesmas. Ressaltamos principalmente que a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada. E da parte do Sada Cruzeiro, pedimos sinceras desculpas a todos. Tem o da Federação de Vôlei também. Acha aí, André, que nós vamos mostrar. A FBV que manifestou? Eu não sei se foi a Federação Internacional ou se foi a CBV. Não tenho certeza. Mas também se manifestou. Então, isso é crime. Isso vale pro Wallace ou vale para você que fica propagando esse tipo de conteúdo nas suas redes sociais. E aí, quem faz o que quer, arca com as consequências que nem sempre quer. Intervalo, voltamos já. Olá, estamos chegando para o quê? Para a nossa rave aqui. Qual que é, Fabrício? Aumenta mais. Ainda a Aerodynamic. A Aerodynamic é bom demais. Fabrício, hoje nós vamos ter que... Mas, Andrezão, tem que deixar o papo sério aqui agora. Tem como ligar lá no estúdio que chegou muita pergunta pro Damiani, cara. E a primeira aqui é que tem até pai ligando pra redação. Lá no HG. Dá mais som, Fabrício. Pega uma maluco aí, pega uma maluco que vai aqui pro Damiani. Chegou na redação várias vezes. Pergunta pro Damiani. São João del Rei. Onde mais? Aqui, São Joaquim de Bicas. Como que um pai faz para poder colocar o filho dele para fazer uma peneira no galo? Bem, dependendo da região, nós temos as avaliações nas regiões, né? E outros espaços, às vezes, buscando também o site do clube ou até ligação para o departamento da captação. Então, tem vários. E nós estamos agora criando um outro... deve acontecer até antes do primeiro semestre. E nós temos um site já com... O pai manda o vídeo, é analisado por ali mesmo e aí nós já entramos em contato com os pais. Então, o que não falta é vídeo. Esse site está fazendo ainda, né? Nós estamos já em andamento e logo deve estar em operação. Agora, o telefone te pedir de cabeça assim é difícil, né? Difícil. Telefone difícil. Mas hoje, na verdade, assim, ó, muitos atletas chegam via rede social, né? Meu Instagram tem muitas vezes pedidos dos próprios observadores, mas na região é que às vezes nós fazemos avaliações nas regiões e aí os pais procuram daqui a pouco essas escolas que promovem essas avaliações em parceria com o Galo. Exatamente. Aqui, galera, obrigadão. Essa semana. Eu trago mais perguntas, viu? Valeu, até a próxima. Volta aqui com os donos da bola, recebendo Erasmo Damiani, diretor de base, futebol de base do Atlético. Eu vou passar agora a pergunta para o Thiago Valu, e aí já na volta o Valu manda uma pergunta para o Damiani. Daqui a pouco a gente registra também algumas perguntas da nossa audiência que estão chegando pelo nosso WhatsApp, que é esse número que está aqui em cima. Valuzão. Damiani, boa tarde. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre, por exemplo, no Cruzeiro agora, com a mudança de associação para a SAF, está institucionalizado que o clube vai ter um modelo de jogo desde as categorias de base até o profissional. Na sua opinião, isso faz a diferença? Isso pode ajudar lá na frente com que o jogador faça essa transição melhor para o profissional? Bem, eu entendo que tem que ter um modelo do profissional, mas eu não posso, minha opinião, né, engessar desde lá embaixo até o profissional. Explico por quê. Daqui a 6 meses muda o treinador, muda uma característica de jogar. E como é que fica? Não, mas é uma questão assim, só para trazer. O Cruzeiro está querendo que seja independente do profissional. Mas é o que eu quero dizer assim, ó. É uma política que o clube vai adotar, que o treinador que eles trouxerem vai ter que jogar naquele modelo. Isso. Se é isso que o clube está adotando,
tudo bem. Mas mesmo assim, o que eu falei anteriormente, a base ela forma. Então nós temos que ensinar os meninos, os atletas da base, outros tipos de formação, porque daqui a pouco ele pode jogar com uma característica e daqui a pouco na seleção brasileira o treinador que está lá joga de uma outra forma. E daqui a pouco chega lá na seleção e não consegue desenvolver porque ele só se acostumou a jogar com um modelo de jogo. Então, eu entendo que assim, ó, nós podemos na base trabalhar os outros modelos, mas o principal seguir o que está sendo profissional. Mas eu não posso engessar, não entendo, não estou falando aqui sem entender como é que o trabalho está sendo feito. Mas eu não posso engessar. Eu penso assim, eu tenho que ter um modelo, vamos seguir o modelo. O Cudê joga dessa forma, os juniores vai jogar dessa forma. Mas em períodos de treinamento, você faz outras variações para o atleta também poder entender de que forma que ele vai jogar. Thiago Fernandes, pergunta para Erasmo Damiani. Damiani, a gente estava conversando sobre a situação e você até disse sobre isso ontem na Rádio Itatiaia, que é a respeito de abrir novas escolas, como clubes do mundo inteiro fazem. Por exemplo, o PSG tem escolinha aqui em BH, a Juventus tem escolinha aqui em BH. O Atlético pretende fazer isso em Minas, no Brasil, fora do Brasil? Como é que é essa situação nos bastidores do clube? Bem, nós tivemos uma reunião, acho que 2 semanas atrás, né, com o departamento comercial. O Atlético está buscando, analisando essa criação dessas escolas, né, dessas escolinhas. Eu acho que o ponto principal da preocupação é você ter uma escolinha com metodologia do clube, com uma estrutura do clube acompanhando essas escolinhas. Não muitas escolas que às vezes têm, algumas escolas têm o nome do clube, mas não existe o acompanhamento do clube. Ele tem a marca. Tem licença só para usar a marca. Isso, é licenciamento. Então nós temos que ter assim, como o Atlético vai estar vendo isso aí. Então pode demorar um pouco, mas quando acontecer, vai acontecer muito bem estruturado que isso para ter. E é claro que no primeiro momento você tem que atacar onde? No estado. Agora que você consolida aqui, você começa também daqui a pouco a expandir a marca. Eu não sei se com o Atlético, se com o Cruzeiro, se com o América. Eu tinha um sonho, eu vou realizar um dia, de montar uma escolinha de futebol em parceria com esses clubes do meu Pombal querido. Grande Pombal. Lá no Pombal, cara. Pertinho de Niterói, aí ajuda os dois bairros. A gente pega Candelária, Vila Romana, Niterói, Bom Pastor ali, e só tem craque. Lá em Divinópolis só tem craque. Só craque. Foguetinha de onde? Só falar mais nada. Cadu é tudo craque, gente. Vocês estão malucos? Divinópolis é um berço de craques. Então estou aqui, colocando-me à disposição de ser parceiro de Atlético Cruzeiro. Ou América, não dá para montar um, porque lá tem uns 3 campos lá embaixo. Dá para montar um em cada campo, se vocês quiserem. O Guarani se quiser, vacilou, então. Procura. Vou montar uma escolinha, mas tem que ser no Pombal, querido. Falar, não, vou montar no Niterói do Elton, eu não quero. É no Pombal. Tem que ser no Pombal. E se quiser, me procura, que eu tenho interesse em formatar parceria. E um detalhe, hein? Já tem até patrocínio. Desculpa. Pergunta pra você. Então, eu queria. Essa pergunta a gente fez no YouTube, mas quando. Pera! O André mandou fazer um merchan. Ele que manda em mim. Super varejista, me dá aqui. Gente, isso aqui é a nata da promoção do Brasil. Nestlé e Super Varejista em parceria numa promoção que pode te dar R$1 milhão. Você pode ganhar R$1 milhão. Já imaginou? Então é o seguinte, olha só alguns produtos que estão na promoção. Eu vim falando aqui desse Nestlé Snowflakes. Todo dia de manhã eu estou comendo Nestlé Snowflakes e tá me fazendo muito bem, muito bem. Preço regular, R$ 7,98, mas eu sou do clube, Estrela. Aí eu pago só R$ 7,48. Se você não é, você paga mais caro. Mucilon Sachê Sabores, 180 gramas. Sabe quem que gosta de mucilon, André? Minhas araras. Olha esse pod, R$ 3,99. E comprando esses produtos aqui, tá? Comprando esses produtos Nestlé ou outros produtos da Nestlé nas lojas da Super Varejista, você pode participar da promoção Nestlé faz bem para você e para o seu bolso com até R$1 milhão. Acesse o site promoçõesnestlé.com.br. promoçõesnestlé.com.br. Aí tem o QR Code, você pode ir lá, você pode apontar aqui embaixo do meu cotovelo aqui, tem, lá no cantinho também tem. Então você aponta para cá e já faz, inclusive, já passa aqui os códigos dos produtos, faz o cadastro dos cupons e tal e participa. Por quê? Porque são prêmios instantâneos de R$500 e no final da promoção, prêmio de R$1 milhão. Você já imaginou? Você vai lá, compra os produtos na Super Varejista, que é a maior do Brasil, aí compra os produtos da Nestlé, excepcionais, qualidade acima da média. Aí você consome,
aquele prazer no consumo e depois o prazer de ver 1 milhão pingando na conta. Imagina, você acordar, vai lá no Pix, bate no saldo, 1 milhão e a Nestlé sorrindo para você com a Super Varejista. É só nós que temos, então, promoções nestlé.com.br. Isso é Nestlé e Super Varejista, a estrela dos preços baixos, a maior do Brasil, Super Varejista. Elton Novaes, agora pode. Não pode, pode. Pode. Eu quase morri aqui. Eu queria saber que você disse que a cada vez mais o Atlético vai buscar jogadores mais jovens, com 8, com 9, com 10, com 11 anos. Como é feito a proteção desses jovens para eles se manterem dentro do Atlético e quanto o empresário pode ser prejudicial justamente nessa fase? Bem, na verdade, assim, às vezes falo muito que o empresário ele é prejudicial e não é. Assim. Tem empresários que são benéficos ao clube, como em qualquer outra profissão, sim, né? Sim. E é claro, cada um defende seu interesse. Como eu falei anteriormente, eu acho que é fidelidade com os pais, entendeu? Dar condições para que o menino desenvolva as atividades ali dentro do clube, que ele comece a gostar. Hoje nós temos um problema, e às vezes assim, é o pai e a mãe, né, que hoje estão com sonhos maiores do que os filhos, então nós temos que ter sempre esse equilíbrio. E aí sim, o acompanhamento que é psicológico, nutricionista, entendeu? O pedagogo, quer dizer, o que o clube tem de estrutura, você também está ajudando esses familiares, para mostrar que ali dentro ele vai ter condições de desenvolver. Né? E é claro que daí algumas outras situações cabe a mim como gestor administrar, de que alguma coisa que está ocorrendo fora eu levar para a direção. Nós estamos com esse problema aqui, nós precisamos suprir essa necessidade aqui. Nós temos condições? Temos, então vamos ajudá-lo dessa forma aqui. Então, o Instituto Galo tem também ajudado em algumas coisas com a base, tem sido parceiro com a base, né? O próprio presidente tem um olhar muito carinhoso para isso, porque ele acredita que nesse investimento lá na frente vai ter esse retorno que o Atlético pensa na parte de performance na equipe principal, como também pensa na performance numa venda. Sim. E não numa venda daqui a pouco num valor baixo, aí num valor alto. Que hora que o Atlético começa a entrar no grupo que você falou de vender, ele vai ter o seu valor, seu ticket mínimo para venda. Aquilo ali, menos aquilo ali, o Atlético não vende. Ô, Thiago Fernandes, eu vou com você, depois o Henrique André também tem uma pergunta, por gentileza. Ô, Damiani, primeiro, saber sobre investimentos na base. Hoje, desde a sua chegada, isso aumentou no clube? Isso segue estável desde a sua chegada? Isso diminuiu em relação à gestão anterior? Como é que está essa situação de relação a investimentos nas divisões de base do Galo? Não, ela vem tendo investimento, ela vem sim tendo um crescimento de investimento, né? E também dentro do próprio clube, quer dizer, interno, né, de estrutura, de melhores condições. Quer dizer, quando você também começa a aumentar o número de categorias, você tem que contratar profissionais, então você também começa a ter, isso entra no investimento, né? Então o clube sim, desde a minha chegada existe um crescimento de investimento, né? Em relação até do que era inicial do orçamento, então isso o clube vem fazendo sim. Henrique André vai perguntar, mas é daqui a pouco na volta do intervalo. Ô Everton, mas tem muita propaganda, programa bom é isso aí, gente. Todo mundo quer anunciar, tem uma fila que está daqui até a saída para o Rio de Janeiro lá de gente querendo anunciar, porque o programa é bom. Rápido intervalo, voltamos já. Olá, estamos chegando ao som do DJ Fabrício com Aerodynamics. Enquanto isso, eu abro aqui para poder pegar o que mais chegou nessa galera, muita gente ainda perguntando. Já eu já pergunto novamente lá no estúdio como é que faz esse processo de peneira, porque chegaram mais perguntas, principalmente do pessoal de São João, que já compareceu em peso aqui no WhatsApp. Mas vamos lá, vou tocar antes. Então, o som de Miguel Agostinho de Montes Claros, a opinião dele. Da bola. Rapidinho. Aqui é o Miguel, aqui de Montes Claros. Miguel de Montes Claros. Deixa eu falar pra vocês. Será que o Davó vai dar certo no Cruzeiro com aquela atitude que ele tomou, com aquela primeiro jogo, cartão vermelho? Pois é, Miguel. O próprio Paulo Pesolano defendeu o nosso querido Davó, falando que foi uma coisa do jogo ali, não teve maldade, coisa e tal. Andrezão, será que rola de ligar no estúdio para voltar a perguntar sobre o processo de peneira?
Olha o homem aí, fazendo massagem. HG, enquanto eu recebo uma bela massagem aqui sem finalização, voltando ao processo de peneira, porque mais pessoal de São João del Rei... Não, sem finalização, porque você não quer. Não, sem finalização. O pessoal de São João del Rei perguntou aqui de novo, Damiani. Sabe o nome da escola, onde é que tem vaza peneira, como é que faz? Porque muita gente está perguntando. De cabeça, aí eu fico devendo essa. É muito difícil. Outro cara perguntou, como é que faz se o menino não conseguir pagar uma escolinha para poder fazer o teste? Não, mas aí, assim, ó, as avaliações feitas pelo Atlético, elas são gratuitas, não são cobradas. Tá? Sim, então no dia de peneira na escola é só comparecer. Se for uma avaliação feita com o escudo do clube, com participação de um funcionário, ela é gratuita, não se cobra. Então, quando tiver alguma avaliação que usar o nome do Atlético, tiver que é pago, o Atlético não está participando da avaliação. Informação importante, viu, gente? Então, todas as avaliações do Atlético, elas são gratuitas. Importante. Não tem nem 1 quilo de alimento, R$5, R$7, ela é gratuita. Se alguém aparecer com isso, gente, é golpe. E aí eu solicito, se houver essa cobrança, entre em contato com o Atlético, comunica, aí o clube, olha... Informação que acaba de chegar aqui, que a Advocacia Geral da União acionada no caso do Wallace, que a gente acabou de falar aqui agora, por ele ter cometido um crime, né? Então, só para fechar rapidinho, tá? O esporte é uma ferramenta que deve ser usada para respeito, igualdade, inclusão. Então, principalmente você que é um atleta e tal, pense nisso. A importância de você usar essa ferramenta para incluir, para respeitar, sabe? Para unir as pessoas, como uma ferramenta principalmente de respeito às diferenças também. Estamos de volta aqui, Erasmo Damiani, muita gente perguntando sobre peneirada no YouTube durante o intervalo. E aí o Damiani já explicou, várias peneiras acontecem no estado, mas ele chamou a atenção para uma coisa que eu queria só reafirmar para você que está na tela da Band e que não está no YouTube. Se alguém for fazer uma peneira aí na sua cidade, em nome do Atlético, e estiver cobrando, pula fora que é treta. Ele acabou de dizer isso no YouTube, eu estou só repassando para você que está na tela da Band. Henrique André, pergunta. Você falou que a gente está pegando leve, vou tentar... Tá, sua perguntinha levinha. O Damiani chegou aqui sorrindo, permanece sorrindo e vai sair sorrindo. Mas é meu jeito mesmo. Eu vou me esforçar. Muitos torcedores, né, a gente vê aquele filtro de rede social, chat no Twitter, com aquelas acusações de que há favorecimento de empresários dentro do Atlético, que há uma panelinha de empresários. Eu queria que você esclarecesse isso. Se tem muitos empresários, poucos empresários, e se tem exclusividade com algum deles trabalhando hoje no Atlético, nas categorias de base. Isso recorre no futebol brasileiro inteiro, né? Se você for do norte ao sul, leste a oeste, todos os clubes sempre vai ter alguém falando assim, mas lá clube é de empresário, lá tal empresário tem favorecimento. Eu vou falar sempre por onde eu trabalho, né? Então, assim, ali no Atlético, hoje nós temos em torno de 350 atletas, 370 da iniciação até a sub-20, certo? Nós temos hoje, muitos são ainda agenciados pelos pais, não tem empresário, é o pai que administra a carreira. Então, nós temos em torno hoje de 120 atletas que são agenciados por representantes, por empresário. Tá? Desses 120 atletas, nós temos 70 empresários. Então, eu não tenho 5 empresários que dominam 120, eu não tenho 10 empresários que dominam 120. Então, isso não existe. Né? Eu fico muito chateado quando se levanta isso e daqui a pouco, sem buscar uma informação, saber se isso é verdade. Chegou essa informação para nós que existe tal grupo, é verdade? Porque você pode daqui a pouco até dizer, olha, esse empresário tem X atletas aqui com a gente e são esses atletas aqui, são atletas em potencial. Então, se for assim, o Giuliano Bertolucci não pode entrar em algum clube, o Uran não pode entrar em outro clube, o André Cury não pode entrar em outro clube, porque são empresários que têm jogadores de também potencial. Se você falar assim, mas tem muitos atletas daqui a pouco de Minas, de empresários de Minas, mas o quintal é aqui, os atletas são daqui, e às vezes o empresário tem um representante daqueles atletas ali, mas nós não temos, eu não tenho nenhum empresário que tem mais do que 10 atletas, um empresário representando 10 atletas, um empresário representando 12 atletas, eu não tenho isso, nós não temos isso no clube. Isso
né? Tá bem claro e se vocês quiserem, um dia a gente mostra, porque isso não tem muito o que esconder. Então, aliás, a necessidade, viu, Danilo? A necessidade. A transparência no trabalho de base do clube é necessário. Eu sei que a justiça determina que os garotos até uma certa idade eles não podem ser mostrados, não pode fazer matéria, entrevista e tal. Eu entendo perfeitamente. Agora, todo o processo do trabalho que é feito na base precisa ser mostrado. Sim. Claramente, sabe? Porque é um negócio meio funesto, sabe? Assim, faz o trabalho de base está sendo bem feito. O que está sendo bem feito? Mas ninguém mostra, pô. Aliás, eu acho que os clubes vendem muito mal, sabe? Parece que enxergam a assessoria de comunicação, a base, como um produto por necessidade. E não pode ser assim, não. Não pode ser assim. Você monta uma estrutura como a do Atlético, oferece para a base, mas trata a coisa... Eu estou falando de todos os clubes, sabe? Fala-se muito pouco, promove-se muito pouco o trabalho de base, que é fundamental para o processo, principalmente para o cofre. Eu vou voltar com o Damiani, só dar um recado aqui para falar da TIM. A TIM também é nossa parceira, TIM Ultrafibra, que deixa a sua casa muito mais ultra. Sabe por quê? Porque você tem 1 GB de ultra velocidade e para aproveitar como quiser, para trabalhar, para estudar sem ficar travando. Então aproveite as melhores plataformas de streaming para curtir uma experiência ultra divertida. E você ainda fica ultra poderoso nos games, com muita estabilidade. Se ouviu? Então se ligue. Não perca mais tempo. Venha para TIM Ultrafibra e deixe sua casa ultra com ofertas mais que especiais. A partir, sabe de quanto? R$ 92,70 por mês. Então ligue agora. 0800 880 4141. 0800 880 4141 ou acesse tim.com.br/TIM Ultrafibra. Ou vá até uma loja TIM também. Imagine as possibilidades com a TIM aí na sua casa. Essa é boa demais. Oh, infelizmente não temos mais tempo. Vou agradecer ao Damiani, a presença. Foi levinha, mas é só para adoçar a boca do freguês. Ele vai voltar e aí com mais perguntas e a gente vai tratar. E o Fabrício, espaço aberto, Fabrício, para você divulgar o que está sendo feito lá no Atlético com o trabalho de base. Tem que divulgar, tem que mostrar dentro do que é legal, tem que ser mostrado. Obrigado, Damiani, obrigado, Henrique André, Elton Novaes, Thiago Fernandes, Thiago Valu, a você de casa. Amanhã, 12:30, estamos de volta aqui na tela da Band e também no YouTube. Um abraço.